Bom, continuando nosso assunto sobre os povos islâmicos, é importante estabelecer alguns preceitos básicos que esses povos tinham. Na tradição bíblica, nós sabemos que houve um período em que os patriarcas eram os responsáveis pela fé do povo de Israel, dos hebreus, em seus primeiros tempos, antes do período do cativeiro no Egito. Bom, nós sabemos que o pai da fé cristã é Abraão. Abraão recebeu a promessa de que ele seria, pai de multidões. Acontece que Abraão já tinha uma certa idade quando ele recebeu essa promessa. E a sua mulher também. O que seria, o que nós sabemos através da medicina, é que quanto mais velha a mulher for, quanto mais velho o homem for, a fertilidade de ambos diminui, a capacidade de gerar filhos também. É tanto que a partir de uma certa idade, a gravidez da mulher é considerada uma gravidez de risco. Bom, sendo assim, Abraão, que tinha uma concubina, uma amante, Agar, se deita com ela e gera Ismael, um bastardo, um filho fora do casamento. E depois de algum tempo, como nós sabemos, Abraão recebe a bênção de Isaac, que dali é o primeiro o patriarca, que dá origem à linhagem das 12 tribos de Judá. Acontece que, para os muçulmanos, para os islâmicos, Ismael é o primeiro também, o pai, da fé islâmica, é o pai das tribos, vamos assim dizer, islâmicas. Então, da mesma forma que tanto nós quanto os islâmicos temos um patriarca em comum, e esse patriarca é Abraão, o pai. É tanto que a lógica, é justamente essa. Deus diz que Abraão será pai de multidões, mas não especifica quais multidões serão essas. E acabou que Abraão se tornou pai de duas grandes multidões de fé, de fé monoteísta, que é a fé islâmica e a fé cristã. E assim como a fé cristã, o islamismo ele é monoteísta. Ele acredita em um único Deus. E esse Deus ele é chamado de Allah. Tá? Nós sabemos que o muçulmano sempre sauda, Allah Akbar, Allah é grande, Allah é misericordioso. E eles são inspirados, em alguns livros até da Bíblia, fazem parte ali do que depois foi se constituindo o Alcorão. Mas como é que esses povos se reuniram? Acontece que em Meca, que hoje é considerada a capital da fé islâmica, naquele período ali entre a Idade Antiga e a Idade Média, aproximadamente 687 depois de Cristo, ali século V, século VI, VII, diversos povos peregrinavam para Meca em uma espécie de retiro religioso. E nessa peregrinação até Meca, eles jejuavam, adoravam seus deuses. Os judeus também iam para lá. E para fazer o período do Ramadã e tudo mais. E nesse período tinha um rapaz, um beduíno. Beduíno é um habitante do deserto, ligado através do casamento a uma família poderosa de comerciantes, de nome Maomé, que em uma dessas peregrinações estava em uma caverna e teve um sonho, uma revelação, onde o anjo Gabriel, o mesmo que dá a notícia para Maria de que ela está grávida do Filho de Deus, entra na caverna e diz que só existe um Deus, e esse Deus é Alá, e só existe um profeta desse Deus, que esse profeta é Maomé. E Maomé sai dali com algumas outras profecias e começa a pregar para aquele povo de Meca a palavra, de Alá. E tem um período de uma grande conversão, muitas pessoas se convertem, mas também as pessoas que não se convertem começam um processo de perseguição com Alá e em relação a outros líderes religiosos que acreditavam que Alá, na verdade, estava tentando tomar o controle da cidade, porque, além de tudo, existia um comércio muito forte naquelas redondezas, principalmente por conta da água e por conta dos povos que peregrinavam para aquela região.
Alá acaba vencendo o conflito, Alá não, Maomé acaba vencendo esse conflito, e depois de um certo tempo, ele consolida a fé islâmica e expande a fé islâmica até a sua morte, onde há um racha dos seguidores do seu sogro e dos seguidores de seu primo, que depois vão se desenvolver em sunitas e xiitas que vivem em conflito até hoje, apesar de serem ambos muçulmanos. O que é que nós temos de preceitos em comum? Em preceitos em comum não. Quais são os preceitos dos povos islâmicos? Quais são as tradições desses povos? Uma tradição muito importante é jejuar ali durante o período do Ramadã, fazer 5 orações por dia prostrado em direção à Meca. Eles precisam dar dinheiro aos pobres, e uma das partes mais polêmicas é a jihad, que é a guerra santa contra os povos infiéis. Ora, quem são esses povos infiéis? Todos os povos que não seguem a fé islâmica, ou seja, todas as demais religiões são consideradas religiões de infiéis. Bom, após essa divisão entre sunitas e xiitas, a fé islâmica se expande muito e os islâmicos alcançam grandes impérios da Europa, como por exemplo ali quando em 1300 e quase no final do ano de 1300 eles tomam Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, e fundam ali depois de um tempo o Império Otomano, né, que foi o grande império islâmico situado dentro da Europa. Existem povos que chegam, né, existem povos islâmicos que chegam até a Índia através do sultanato, sultões que se convertem ao islamismo, principalmente porque o islamismo ele tinha uma proximidade muito grande com a liderança das rotas comerciais, então eles dominavam rotas comerciais. O príncipe Sundata Keita, ali que vai fundar depois o Império do Mali na África, se converte também e domina as rotas comerciais. E chega um certo tempo em que eles se expandem tanto que a Igreja Católica forma, com as nações europeias, um exército que vai combater, que busca combater esses povos nas cruzadas, que são assuntos que nós veremos mais para frente. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado e até mais.